Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann, diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo. Que além desse podcast, tem também o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem, com Paulo César Teixeira, e Mesa de Afrodite, com Simone Otto. Todos os episódios estão na plataforma do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve, compartilha, e tu também pode acompanhar toda a programação aqui do canal nas redes sociais, Instagram e Facebook. A condução aqui do Psiu, como vocês já sabem, é feita pelo meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Olá, Carol Baumann. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que tu está nos escutando. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre o MINC, o Ministério da Cultura e as Políticas Públicas. Então, após o desmonte do que o MINC sofreu entre 2019 e 2022, quando a pasta foi extinta e rebaixada à secretaria, o governo atual tem a missão de reconstruir estruturas e retomar políticas públicas. O MINC voltou a planejar e executar políticas nacionais de cultura e artes em todas as regiões do país, em alinhamento com o compromisso do presidente Lula de tratar a cultura como política de Estado. Hoje, queremos detalhar os principais temas, programações e ações do MINC: sustentabilidade dos trabalhadores da cultura, incluindo previdência, formação de público e cultura cidadã. Aquilo tudo que a gente já vem conversando aqui nos nossos episódios anteriores para quem vem nos acompanhando. E, para conversar conosco, nós temos aqui a presença do secretário executivo do Ministério da Cultura, segundo cargo mais importante da pasta, Márcio Tavares dos Santos. Márcio é historiador, curador de arte, gestor cultural e possui doutorado em arte pela UNB e mestrado em história pela URGS. Márcio tem uma longa trajetória na gestão cultural. Já atuou na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em Memória e Patrimônio, trabalhou na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados de 2016 e 2017, foi secretário nacional de Cultura do PT e coordenou a área da cultura na campanha do Lula de 22, além de integrar o grupo de transição governamental. Em 2023, com a recriação do MINC pelo governo Lula, ele assumiu a Secretaria Executiva, sendo responsável por coordenar programas e políticas culturais, em conjunto com a ministra Margarete Menezes. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Carol. Um prazer estar contigo e com o Paulo aqui no Psiu. Valeu. Então vamos lá, gente. Vamos começar a conversar aqui com o Márcio. E, Márcio, a gente queria começar esse papo aqui. Queria que tu nos trouxesse aqui, o MINC recriado em 2023, que tu fizesse um pequeno balanço. Quais as ações e os programas que tu, destacaria desse momento de recriação, né? Que tu considera, que foram coisas estruturantes para mudar o cenário cultural do país? Olha, Carol, foi um cenário bastante desafiador. Acho que é primeiro pontuar isso. A retomada do Ministério da Cultura, ela vem como um ato de vontade de um governo. O presidente Lula, durante toda a sua campanha, fez um conjunto de iniciativas e afirmou que ia retomar o Ministério. E quando nós fomos retomar o Ministério, esse foi um caso do Ministério da Cultura, mas também de muitas outras pastas, a gente foi se dando conta do volume do desmonte do Estado nos últimos 6 anos, entre 2016 e 2022. Para vocês terem ideia, quando nós chegamos ao Ministério, nós tínhamos 1/3 dos servidores que existiam em 2016. Isso vale para o Ministério com todas as suas autarquias. Então, nós tínhamos uma dificuldade imensa para retomar, mas, ao mesmo tempo, o presidente nos providenciou, no ano de 2023, o maior orçamento da história da cultura, o que fazia da tarefa ainda mais desafiadora. Então, nós elencamos as nossas tarefas em 2 dimensões. Primeiro, uma de recuperação do legado.
entre 2003 e 2016 existiu um acervo de políticas públicas que foram muito importantes e que mudaram o cenário das políticas culturais no Brasil, né? Com o ministro Gilberto Gil, houve o alargamento da noção de cultura, o surgimento de políticas como Cultura Viva, por exemplo, que passou a ser replicada em mais de 15 países diferentes e que tinha sido paralisado. As políticas de patrimônio, o exemplo do Pacto das Cidades Históricas, que a presidenta Dilma tinha lançado em 2012. A gente tinha mais de 250 obras de patrimônio paradas para retomar naquele momento. Desafios de reabertura de instituições do IBRAM, vários museus fechados, nós tínhamos aquela altura. Então a gente tinha um conjunto do que a gente chamava de legado. Nós precisávamos reabrir instituições, retomar obras paradas, recomeçar políticas como Cultura Viva. Então, nesse primeiro ano, nós fizemos tudo isso e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um desafio que era colocar na rua as duas maiores políticas de fomento que foram constituídas durante o período da pandemia, numa luta e numa prova do crescimento do setor cultural, inclusive do amadurecimento. Quando o governo federal deixou de protagonizar a organização das políticas de cultura, a sociedade, junto com o parlamento, conseguiu desenvolver a Lei Aldir Blanc, que teve um primeiro ciclo na pandemia, a Lei Paulo Gustavo, que foi vetada pelo governo anterior, não foi executada, foi postergada, e a Lei Aldir Blanc II. Em 2023, nós recebemos no orçamento recursos para aplicar essas duas iniciativas. Então, a gente retomou um conjunto de políticas importantes e retomou a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Então, eu acho que nesse primeiro ano foi absolutamente desafiador, mas nós conseguimos colocar tudo na rua e fazer com que a produção cultural, a atividade cultural brasileira passasse a ter um novo norte e apontar o direcionamento, que caminho a gente queria, que é organizar, a partir disso, um Sistema Nacional de Cultura, que é um pacto federativo a partir da organização das políticas, garantir um marco para o financiamento da cultura, uma vez que você tem dinheiro para aplicar em cultura, a gente precisava de um instrumento adequado para que a gente pudesse vislumbrar o futuro. Então, nesse primeiro ano, a gente deixou esses alicerces prontos, acho que foi importante para que a gente pudesse, a partir de 24, iniciar a trabalhar num cenário, não vou dizer mais confortável, mas com um horizonte mais bem delineado e que permitisse a gente informar melhor a comunidade cultural quais eram os rumos que a gente tinha para desenvolver. Então foi um ano muito desafiador, foi um ano muito rico, mas eu acho que tem algumas marcas que são importantes. Márcio, tu citaste duas questões aí que eu considero importantes, assim. Uma é o Sistema Nacional de Cultura e a Lei Aldir Blanc II, né? Elas, inclusive, digamos assim, testou um pouco como é que funciona isso, porque foi recurso para o Estado, depois repasse para o município. Você pergunta se você já tem um balanço, qual foi o impacto disso para a cultura e que tu prevê, o que isso pode representar também para o futuro da cultura, né? Qual foi o impacto que teve o exercício disso e que, pelo legado que ela deixou, o que a gente pode apontar de perspectiva? Então, nós tivemos, assim, o primeiro ciclo da Lei Aldir Blanc, que foi o ciclo que aconteceu durante a pandemia, ele foi um ciclo super importante, em termos de legado. O volume, uma pesquisa da Fundação Itaú, que foi feita naquele momento, ela determinou que cerca de 900 mil postos de trabalho foram gerados com o primeiro ciclo da Lei Aldir Blanc. O número de produções literárias, de atividades, de festivais, de iniciativas das mais diversas de fomento, produção cultural, são um fato inédito, eu acho, no país, porque cidades que nunca haviam recebido recurso federal, cidades pequenas, cidades médias para investimento em cultura, passaram a receber e isso gerou uma demanda concreta do conjunto da sociedade para o governo federal passar a prover esses recursos. Então, com a Lei Paulo Gustavo, esse é um outro momento que já é do nosso período de execução. A gente está finalizando, nesse momento aqui, uma pesquisa de avaliação dos editais, das chamadas, do que aconteceu. Nós conseguimos já reabrir mais de uma centena de salas de cinema, por exemplo, em cidades que não tinham mais cinema. Passaram a ter cinema. Então, isso é um efeito de interiorização importante da agenda e da política cultural.
A gente sempre fala que a política cultural precisa ter o tamanho do Brasil, mas nunca tinha tido uma estrutura de financiamento com o tamanho do Brasil, com a dimensão do Brasil, com o desafio federativo. Só que, ao mesmo tempo, aí essa é a lógica do sistema, as fragilidades dessa estrutura também passam a ficar mais evidentes. Muitas cidades não tinham, não só uma secretaria, mas não tinham estrutura nenhuma para cuidar da cultura. Então, não tem um computador, não tem um servidor, não tem... Então, chega o recurso e quem dá conta disso? Então, a gente teve que fazer um outro movimento, que é o de formar gestores e gestoras de cultura, sobretudo para os municípios pequenos do Brasil. E isso tem sido um trabalho muito bonito, inclusive, porque tem surgido uma nova leva. A gente tem um aumento significativo de secretarias municipais de cultura no Brasil entre 2023 e 2024. Agora, nessa nova leva, por exemplo, Minas Gerais, que é um estado que tem 800 cidades, tem mais de 100 novas secretarias municipais de cultura. Que legal, né? Isso é o efeito do financiamento. Ao mesmo tempo, a gente vai identificando que a lei precisa passar de um estágio emergencial, que é essa situação em que ela foi constituída durante a pandemia, para uma lei que tem perenidade e que ela estrutura esse sistema, que estrutura os desafios, que organiza as políticas públicas. E é nesse momento que a gente está trabalhando. A gente quer que a Lei Aldir Blanc, a partir de agora, alicerce esse pacto federativo, que é o que a gente está chamando, que é convocar a sociedade, convocar os gestores e gestoras para alinhar quais são as políticas públicas prioritárias, para onde esses recursos vão ser canalizados para as grandes políticas públicas de cultura que o país precisa. Legal. E assim, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao orçamento. O orçamento ainda do Ministério da Cultura, comparando com outras pastas, ele ainda é pequeno, né? Existe uma expectativa de uma maior destinação? Como é que está essa visão? Quando nós chegamos no Ministério, o orçamento de cultura era quase o traço, né? Ele estava em 300 e poucos milhões de reais, por exemplo. É muito menor do que uma secretaria de Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, tinha orçamentos maiores do que no governo federal. A gente passou rapidamente para quase 10 bilhões de reais esse investimento. Então, foi um aumento importante. Mas é claro que a gente também está vivendo um outro cenário que é preciso que se diga, né? A gente tem um cenário em que o volume de despesa discricionária, que é a despesa que o governo pode determinar para onde ele aloca, para quais políticas ele aloca, está sofrendo uma pressão enorme de outros instrumentos, por exemplo, do Congresso, emendas parlamentares, etc., que ocupam esse espaço da política pública, um espaço de expansão. A gente precisa ainda crescer muito o volume de investimento em cultura para dar conta do horizonte que a gente quer, que é afirmar. A Constituição diz que direito à cultura é um direito de todo cidadão brasileiro. Isso demanda um investimento à altura disso, né? Nós estamos tendo condições de ampliar, foi bastante ampliado o orçamento, sobretudo garantindo aí as leis Aldir Blanc, o fundo setorial do audiovisual. Pela primeira vez da história do fundo, desde 2012, quando ele passou a receber recursos mais importantes, todo ano ele sofria contingenciamentos muito altos. Inclusive, foi isso que garantiu o saldo da Lei Paulo Gustavo. Mesmo com essa pressão fiscal que nós estamos vivendo nesses 2 anos, o governo garantiu a integralidade do uso do fundo setorial. A gente investiu 1 bilhão, 1 bilhão e 200, vão investir agora quase 700 milhões nesse ano. Então, tudo que a gente tem à disposição de cultura, o governo tem possibilitado que a gente invista. Tem crescido o nosso orçamento ano a ano, né? De forma modesta, mas tem crescido. A gente não tem tido corte, a gente tem tido crescimento, mas a gente precisa seguir nesse fluxo de expansão para dar conta do conjunto de iniciativas que a gente considera que é importante para a cultura brasileira. Márcio, me permita te chamar de Márcio? Claro. Queremos ver se a gente consegue tocar todos os assuntos, aproveitar a tua presença aqui. Então, já dentro desse tema, das ações do Ministério, passado o período da execução do programa da Lei Conesul, queria que tu fizesse um balanço dessa iniciativa, que ela efetivamente contribuiu aqui para a retomada das atividades culturais depois do evento da enchente aqui. Então, Paulo, quando a gente teve as enchentes aqui, acho que foi uma das maiores tragédias climáticas que nós tivemos, nós imaginamos que nós precisávamos ter uma ação também de recuperação cultural. O estado do Rio Grande do Sul tem 4% da sua economia voltada para a economia criativa, tem inúmeros profissionais que trabalham nessa área que foram afetadas
né? Muitas casas de shows, bares, centros culturais, etc., foram inundados, afetados. Então, a gente precisava ter um programa de contingência à altura do que outras áreas precisavam ter. Então, nós garantimos 60 milhões em ações próprias, diretas do Ministério da Cultura, garantimos financiamento para todos os pontos de cultura, para ações de cultura, ações continuadas. Então, nós tivemos um conjunto que buscou universalizar o acesso. O Bolsa Retomada RS, que foi uma injeção direta em cada agente, né? Eram R$ 4.500 que cada um podia receber a partir de um curso de capacitação que fazia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, foi um trabalho, eu acho que inédito em termos mundiais. Pela primeira vez numa tragédia climática se teve um programa de investimento cultural. E também o Rouanet RS, que é um programa de indução. Esses programas que nós temos feito, regionais, a gente tem considerado um programa de indução à descentralização. A Lei Rouanet, ela tem uma concentração ainda bastante significativa. Não é nem no eixo Rio-São Paulo, mas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu vi uma pesquisa recente sobre esse tema. Exatamente. Então, a gente tem feito programas para buscar, não descentralizar, mas nacionalizar, como diz a ministra Margarete. Mas, nós vamos nacionalizar a política cultural e nacionalizar o fomento cultural. E com a Rouanet RS, a gente já conseguiu investimento de 70 milhões. A gente foi uma captação bastante importante em mais de 60 projetos diferentes, de grande ou médio porte. Nós vamos conseguir o restauro, por exemplo, de equipamentos que são muito, muito, muito importantes para o Estado, a partir desse instrumento, e também o financiamento de pequenos projetos, microprojetos, projetos que são entrantes na lei. Nós queríamos ter avançado ainda mais, né? Nós queríamos ter chegado a um investimento próximo de 100 milhões, mas conforme também foi andando, é um projeto de 1 ano, a gente também teve dificuldade dos empresários seguirem envolvidos com o programa, mas a gente considera que foi uma iniciativa muito exitosa, porque se você for ir no Versalic e analisar, hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de projetos ativos e captados no sistema da Lei Rouanet no Brasil. O Versalic é a plataforma que tem informações sobre toda... Exatamente. E é uma plataforma pública, é só acessar ali pelas redes. Então, ultrapassou o Rio de Janeiro. Então, olha só. Então, o efeito do da Rouanet foi super importante em termos indutórios para mudar o cenário. E eu acho que esses resultados acabam falando por si. Assim, mesmo que a gente não tenha atingido o conjunto do que a gente esperava, a gente tem uma mudança significativa nesse polo da lei e das iniciativas. E eu tenho andado pelo Estado aí e tenho visto muita coisa acontecendo. Então, é significativo. Porque essa questão da Rouanet sempre foi uma questão que as pessoas que queriam acessar essa lei dizia, né, da concentração dos incentivos, das regiões sudeste, dos projetos grandes. Então, entrando agora mais nessa parte de fomento e financiamento, eu acho que tu poderia trazer para nós aqui como é que o Ministério enxerga isso, né? Eu venho acompanhando, claro, das mudanças da sistemática da Rouanet. Tem a própria Rouanet Sul trouxe esse dado, né, como tu está trazendo. A última instrução normativa também. Né? A Rouanet Norte também, que tem dado essa descentralizada, né, dos recursos, porque isso é uma coisa que os trabalhadores sempre falam da cultura, né? Que só projeto grande, só projeto da região sudeste, né? Então, como é que vocês vêm trabalhando em relação aos pequenos e às regiões menos contempladas? Eu acho que é muito importante a gente apontar o seguinte: pela primeira vez na história, a gente tem uma estrutura de financiamento à cultura no governo federal, de passagem, importante, no governo federal, isso não vale, né, para o conjunto dos estados e dos municípios, que é mais equilibrada. A gente tem um volume do incentivo fiscal muito similar ao que a gente tem no financiamento direto. Isso quer dizer o seguinte: o volume da Aldir Blanc é muito próximo do volume da Lei Rouanet. Então, porque são instrumentos diferentes e que possibilitam diferentes iniciativas de diferentes entradas. Provavelmente o pequeno produtor, o agente de cultura que está iniciando, fazendo seu primeiro projeto, ele vai ganhar primeiro um projeto na Lei Rouanet, na Lei Aldir Blanc, para depois se capacitar e poder conseguir desenvolver um projeto incentivado e capacitado na Lei Rouanet. A gente está tendo pela primeira vez essa estrutura funcionando. E a gente quer induzir que esse financiamento do governo federal, ele não seja não seja o teto do investimento em cultura no Brasil. É preciso que os municípios e os estados façam a sua parte também, se envolvendo nesse processo de crescimento do investimento,
para que a gente alargue o teto de investimento. Isso também não, infelizmente, em muitos lugares não é verdade. Muitos estados estão recebendo recurso federal e estão cortando investimentos próprios em cultura. E isso tem gerado um impacto, às vezes, no setor cultural e uma pressão grande que volta de novo para o governo federal, Sim. que está fazendo os investimentos. Então, a gente tem buscar estar muito próximo dos produtores nesse sentido. Mas com relação ao incentivo, voltando a esse esforço, o que a gente tem feito? Como a gente tinha cerca de 70% desses recursos concentrados em Rio e São Paulo, a gente entendeu que a única forma da gente fazer uma mudança significativa era se aproximando dos grandes financiadores, porque nós tivemos a retomada, por exemplo, da Petrobras, que não investia mais em cultura no governo anterior, voltou a ser uma das grandes financiadoras, Vale, Banco do Brasil, esses que têm uma capacidade grande, a partir do momento que aderem ao BNDES, aos programas, a gente podia garantir uma indução que mudasse o cenário. Então, o programa Rouanet Norte, por exemplo, fez com que a região norte, que recebia 0,2% do incentivo fiscal, agora recebe cerca de 4%. Ainda é muito pouco diante do cenário. Mas é um crescimento muito considerável. significativo. A gente teve crescimento significativo na região norte, na região nordeste e na região sul. E mesmo nas regiões, porque como a gente teve uma expansão do teto do investimento, passou de 1,8 para cerca de 3 bilhões de reais, a gente também teve um crescimento mais modesto em Rio e São Paulo, ou seja, não tiramos dinheiro de nenhum lugar, mas nesse crescimento, esse bolo está sendo muito melhor distribuído e esses outros estados, essas outras regiões que não recebiam atenção estão passando a ter maior atenção e a gente está vendo esse cenário acontecer e mudar, a gente tem uma dimensão muito mais nacionalizada. E não só por região, a gente está fazendo, por exemplo, o programa para a juventude, que foi um sucesso, que é o primeiro produtor, né, o primeiro projeto que está entrando passou a fazer programas em comunidades. O Rouanet Favelas já tem 8 capitais onde nós fizemos edições desse programa, que é o realizador da comunidade que faz projeto na comunidade. Nos fala um pouquinho como é que funciona. Rouanet Norte, o Ministério faz uma busca ativa de patrocinadores que... Eles são diferentes, por exemplo, do Rouanet RS, que foi uma emergencial que a gente habilitava os projetos e corria atrás. A gente faz o seguinte, a gente constrói um edital em que o patrocinador já se compromete com um valor X. Pode ser um patrocinador, 2, 3. A gente busca captar um volume financeiro expressivo. Por exemplo, agora o programa Rouanet Nordeste são 40 milhões de reais. Então é um edital que com chamada, com critérios claros, né, a respeito de como vai se dar, se inscreve, a gente publica os resultados e a partir da publicação dos resultados o recurso já está captado. Sei. Então, os vencedores do edital, eles já têm o recurso captado e passam a executar. Então, é uma mudança também na lógica de como funciona o fomento. E a última grande mudança que nós acabamos de criar a Secretaria de Economia Criativa e se criou uma outra calha na Lei Rouanet, que é a Rouanet Territórios Criativos, que não é mais só o projeto. É um grande projeto de 3, 4 anos desses territórios. Por exemplo, aqui, o 4º distrito aqui de Porto Alegre escreveu um projeto de território criativo, por exemplo, na Lei Rouanet, que é um projeto bastante interessante. E aí, como a gente avalia o resultado do projeto, se foi executado ou não? Quantos empregos geraram? Quantas iniciativas de cultura aconteceram? Qual foi a mudança que está acontecendo no território? Como também um instrumento para o desenvolvimento da economia criativa num determinado território. Então, a gente está mudando aos pouquinhos a Lei Rouanet, que era muito concentrada, muito localizada em algumas regiões, num instrumento um pouco mais democrático. E resolve também o problema da captação também, né? Exatamente, que é o grande gargalo. Que é um desafio, né? Da gente chegar nesses grandes investidores, né? Isso é uma coisa... Eu tive nessa atividade agora com a secretária executiva de Economia Criativa. Cláudia. Isso, eu tive nessa atividade agora e acompanhei a fala dela. E esse é um grande desafio, né? A captação também, né? De como chegar nesses grandes investidores, né? Eu li há pouco uma matéria que as associações do audiovisual, né, na questão do streaming, fizeram uma carta para o Ministério da Regulação, pedindo uma cota mínima de conteúdo brasileiro, pedindo
a contribuição via o Condecine, né, que é o PL do 2331. Que está com debate na Câmara, né? Desculpa te corrigir, 2.331, isso. 2.331. Isso, 2331. Isso. Bom, então a discussão se leva a cota de 3% para 6%. Tem algum cronograma dessa tramitação no Congresso? Como é que está isso? Se tem uma articulação junto à Câmara sobre isso, né? E se também já pegar esse tema para dizer se vocês pretendem sincronizar isso com a Tela Brasil, que é... Olha, Paulo, a lei do streaming e a regulamentação do streaming no Brasil está muito atrasada. Os primeiros PLs que surgiram com relação a esse tema são PLs de 2017 e ficaram aí sem tramitação entre 2017 e 2022, bastante parado. O 2331 é um projeto de 2022 que passou a tramitar no Congresso e ainda na transição a gente assumiu essa como uma agenda fundamental para o futuro do audiovisual, porque a gente tem uma situação de anomalia hoje no audiovisual brasileiro, que é uma assimetria regulatória, que é o que a gente chama, porque todo o restante do setor, sala de cinema, TV paga, né, quando a gente está com o nosso celular ali, tudo isso que contribui para o ecossistema de financiamento e desenvolvimento do audiovisual brasileiro, faz a sua contribuição, é regulado pela Ancine, e as plataformas de streaming ainda não são. E são justamente o setor que cresce de forma mais acelerada. E conforme eles crescem mais, eles passam a afetar também essa outra estrutura que está regulamentada pesando. Então a gente precisa dessa regulamentação para equilibrar o sistema e passamos a trabalhar desde 2023. Esse 2331, ele tramitou no Senado. Ele terminou ainda no Senado com um texto que nós consideramos insuficiente. Nós estamos tentando qualificar ele na Câmara. O texto da Câmara, ele representa bastante o que o Ministério já vinha apontando, né? 6% de Condecine, 10% de cota de tela, garantia da propriedade intelectual. Quando você está falando de propriedade intelectual, é que a propriedade das obras sejam dos realizadores, dos criadores que desenvolveram, não das empresas estrangeiras. Então, que são temas bastante importantes para o desenvolvimento, para a soberania cultural brasileira. A ministra está muito empenhada nisso, a ministra Gleisi Hoffmann também está empenhada nisso. É o 4º tema prioritário da agenda do segundo semestre do governo com a Câmara, mas o cronograma disso, infelizmente, não defende o governo, porque se dependesse do governo do presidente Lula, a regulamentação do streaming já tinha acontecido. Mas como depende do Congresso Nacional, a gente precisa fazer um esforço de negociação. É a Jandira que está de relatora? A Jandira é relatora na Comissão de Cultura. Hoje tem o deputado André Figueiredo, que é o relator de um dos temas no plenário, né? E agora deve ter a decisão, né, a respeito da relatoria, que para nós é importante que seja um relator que seja muito afeto ao tema, esteja cuidando do tema. A deputada Jandira está cuidando disso na Comissão de Cultura, o deputado André Figueiredo já tem cuidado disso também ao longo dos anos. São pessoas que estão antenadas com relação ao tema, para que o relator de plenário, né, esse esforço que a gente está fazendo é para levar para plenário, direto. Né, porque se passar a tramitar em muitas comissões, a gente corre o risco de não ser aprovado. Então a gente quer verificar e criar condições para que esse tema vá a plenário, seja apreciado pela Câmara, porque ele precisa voltar para o Senado ainda, para ser ratificado antes do presidente sancionar. Então é um esforço grande do ponto de vista político, mas que o governo como um todo está empenhado. Voltando para essa questão aqui dos editais, a gente já teve alguns episódios aqui do PSIL e circulamos aqui, eu e o Paulo, no meio do pessoal da cultura, né? E existem aquelas críticas em relação aos editais de burocracia, de concentração de recurso, que os formatos eles não dialogam muito. Existe alguma política que vocês pensam em redesenhar, em reformular para que eles sejam mais simples, e que acabam abrangendo uma galera que está começando agora? Como é que vocês enxergam essas questões? Bom, a primeira coisa, eu acho que para a gente desregulamentar, não é a melhor palavra, mas para a gente desburocratizar essa estrutura, a gente precisava ter uma legislação melhor. Então, hoje a gente tem o Marco do Fomento Cultural. O Marco do Fomento Cultural, ele é justamente um instrumento que permite que o gestor e a gestora de cultura tenha mais segurança na hora de fazer um edital que seja mais simplificado, né? Por quê? Porque antes a gente tinha que usar, por exemplo, as mesmas regras da lei de licitação. E aí tinha que tratar a produção cultural do mesmo jeito que trata a construção de um viaduto, que não tem
Não tem muito parâmetro entre uma coisa e outra. Então, hoje a gente tem um marco adequado à produção cultural, que, por exemplo, regula as bolsas culturais e as premiações, que a gente não tinha regulamentação, não tinha lei a respeito disso, e era um vazio, porque normalmente o realizador, ou o entrante, ou aquele mestra da cultura, ele muito dificilmente vai se habilitar num projeto que tenha continuidade, que precise ter depois uma prestação de contas muito elaborada. Ele precisa receber um prêmio, ele precisa receber uma bolsa de continuidade. Então, essas modalidades agora estão garantidas. Então, a gente está avançando nesses instrumentos. E, de outro lado, a gente também precisa superar a lógica do edital em determinados instrumentos. Quando eu falei mais cedo em transformar a Lei Aldir Blanc, por exemplo, um instrumento mais estruturante, é que a gente precisa... O edital, às vezes, garante um projeto que dá 2-3 meses de ação e depois, por exemplo, um grupo estável, permanente, precisa correr atrás do próximo edital, do próximo projeto, não tem um financiamento contínuo. Então, a pactuação, por exemplo, nesse ano que nós estamos fazendo com os estados e com os municípios, é a respeito do programa de ações continuadas. É um grupo estável, um grupo de teatro, por exemplo, que tem atuação longeva, recebe num ano e ele já vai receber no outro, vai receber no seguinte. Então, são 2-3 anos de continuidade. Alguns estados, esse programa, ele é baseado, por exemplo, num programa que a Bahia fez durante muito tempo, quando o secretário Albino Rubim era secretário lá da Bahia. Foi um sucesso, um instrumento importante. Agora nós estamos nacionalizando eles através desse instrumento de financiamento. Então, a gente vai superando essa lógica. Outra forma da gente buscar a superação é através de instrumentos de cadastro, que é o que garante, por exemplo, a Política Nacional de Cultura Viva com os pontos e pontões de cultura. Nós queremos cada vez mais buscar universalizar essa chamada, essa entrada, né, que a gente financie não um projeto específico, mas a programação. Então, ir mudando também a lógica da estrutura de financiamento, da forma como a gente chega, de que forma, para quem esse financiamento atende em primeiro lugar, né? E pensando no conjunto dos mestres e mestras da cultura, quem está entrando, os grupos estáveis, até a lógica dos festivais, dos projetos e tal, que são uma outra calha bastante específica. Então, a gente está buscando sistematizar esse conjunto dentro dos debates que a gente tem feito, sobretudo com os fóruns de municípios, fóruns dos estados. Eu vejo assim que o Brasil tem um déficit, né, inclusive na questão da inteligência da política cultural, da gestão. Nós tivemos poucos momentos de reflexão. Tivemos lá nas conferências nacionais, enfim, mas a gente sabe o desastre que foi o governo Bolsonaro, que interrompeu toda essa produção da inteligência. Como é que tu vê, assim, a gente poder construir uma política cultural que, ao mesmo tempo, né, ela forme público, estimule a criação artística, assim, articulando a indústria cultural, os circuitos nacionais, os circuitos regionais, inclusive o artista e sua obra também, de forma que fortaleça todos os elos da cadeia. Como é que se combina isso? Como é que se articula isso? De que forma, né? Se pretende fazer essa discussão através de conferências? Como é que se pensa de produzir, digamos, essa tecnologia, essa inteligência social? Assim? Paulo, acho que primeiro, assim, a outra dimensão que foi importante dessa nossa retomada foi justamente desses instrumentos de participação. Nós fizemos a conferência em 2024, uma conferência vai atrasar mais de 10 anos, não aconteceu uma Conferência Nacional de Cultura. Nós fizemos a conferência, agora o presidente Lula vai enviar para o Congresso o novo Plano Nacional de Cultura, que é o plano que projeta, né, o que a gente quer para a cultura nos próximos 10 anos. Esse plano, ele foi objeto de debate no Brasil inteiro, teve mais de 2.500 pessoas que participaram de forma presencial, só que nós incorporamos a participação digital no sistema que a Secretaria-Geral tem instituído, e mais de 85 mil pessoas participaram ativamente das discussões, metas, construções de qual é a lógica do novo Plano Nacional de Cultura, buscando estimular essa participação ativa da sociedade e uma retomada de fóruns, que isso aqui também, o Seminário de Políticas Públicas da Casa de Rui Barbosa, que também tinha sido descontinuado, nós retomamos com muita força para buscar ter essa inteligência a respeito de política pública, do debate cultural brasileiro, dessa formulação. Então, o Enecult também, lá da Bahia, nós hoje somos
participantes e os principais financiadores dessas iniciativas, justamente para fomentar esse debate, para que a gente possa ter massa crítica no desenvolvimento dessas ações. Agora, acho que o nosso desafio é o Brasil precisa superar a lógica dessas inconstâncias na política cultural e ter certa previsibilidade, continuidade, e isso depende também dos ciclos políticos, é claro, mas e da institucionalização que a gente consiga dar para essas políticas públicas. É o que a gente tem buscado fazer com toda a dificuldade política, a gente tem transformado e materializado em lei cada uma das iniciativas. Nós já passamos 12 legislações, regulamentação do sistema de cultura, marco do fomento, cota de tela, lei do audiovisual, agora estamos dando a lei de mestres e mestres da cultura, tentando institucionalizar isso em matéria legal para garantir certa continuidade no futuro. Mas no âmbito do financiamento, a gente não tinha. Hoje a gente tem fomento direto, tem incentivo fiscal, mas nós precisamos avançar em crédito. Que se a gente quer ter uma política cultural que desenvolva a economia criativa, microcrédito, crédito, acesso a isso é um desafio, e hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, com o MDS no programa Acredita, para garantir microcrédito, acesso a banco para quem precisa de dinheiro pequeno, mas também desenvolvendo outras iniciativas de crédito. Então, no âmbito do financiamento, isso é importante. No âmbito da formação, que é a capacitação e formação de público, é a entrada e formação de cidadania, voltamos a trabalhar com o MEC de forma muito próxima para que a gente tenha um retorno nos currículos. A gente está voltando com um programa de arte e educação nas escolas. Né? Esse ano é uma novidade, uma grande novidade, vamos lançar agora no segundo semestre. O Tela Brasil, que é essa outra iniciativa que garante acesso na casa, né, na casa das pessoas, também garante nas escolas de produção audiovisual brasileira, então é uma iniciativa de formação. O novo PAC, que garante que, né, mais de 200 equipamentos culturais em áreas de periferia, para que a gente tenha também equipamento cultural em áreas que são mais empobrecidas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um esforço de grande investimento em estruturas, por exemplo, como patrimônio material, que precisa de investimento pesado para que a gente consiga garantir. A gente tem hoje 800 milhões de reais no PAC das cidades históricas, estamos buscando aumentar os recursos de financiamento, então a gente tem buscado estruturar a política pública para poder alavancar um cenário que a gente tenha maior continuidade, melhor previsibilidade, mais segurança para o desenvolvimento dessas políticas e que ele esteja ancorado. E aí o Sistema Nacional de Cultura é o que coroa o conjunto dessas ações. Né? A regulamentação do sistema de cultura, a CID, a Comissão Intergestora, esses instrumentos funcionando ativamente vão gerando uma pressão sobre os governos pela manutenção dessas estruturas políticas e para garantir a continuidade dessas políticas independentemente dos ciclos políticos. Claro que se vier um outro pandemônio também a gente não tem como... Vira essa boca pra lá. Segurar. Mas em condições de democracia, mudando as cores de governo, a gente tem uma certa continuidade de políticas públicas que vão garantir o avanço aí desse processo. O mínimo de republicanismo, né? É isso. Eu vou pegar um gancho aqui de uma pergunta que eu ia te fazer, mas agora acho que tu já respondeu, só vou trazer isso, né? Que a gente também uma preocupação muito grande e é um gargalo, que é a questão da formação de público. Eu ia te questionar aqui em relação à formação, questão de uma política cultural cidadã. Então, tu já trouxe isso que está sendo feito junto com o MEC, eu acho que isso tem esse propósito, né? Isso é fundamental, Carol. Por exemplo, todas as pesquisas que a gente tem dizem o seguinte: se uma criança não adquire o hábito de ir ao museu até o começo da adolescência, muito dificilmente ela adquire esse hábito. Isso vale também para o teatro, vale para outras, para todas, né? As coisas só fazem sentido se eu participo delas, né? Exatamente. Ou seja, ninguém vai ler Shakespeare se não se expressar artisticamente de alguma forma, né? Então... Exato, é isso. Precisa fazer parte do universo cotidiano. E num país tão desigual como o Brasil, a escola é esse instrumento fundamental para garantir a democratização e o acesso a essas instituições. Então, quando o presidente falou em educação integral, nós imediatamente fomos lá conversar com eles e nós propusemos uma viradinha no conceito para dizer assim: não, precisamos de uma educação integrada, presidente. Que é uma educação integrada com a cultura.
integrada com os museus, integrada com as manifestações artísticas, que garanta um acesso à cidade, que faça essa formação também de cidadania. Isso já tem avanços importantes, assim, a gente tem conseguido uma retomada significativa nos currículos em termos de arte, educação, formação, de iniciativas de horas-aula, isso em matérias que já foram aprovadas pelo CNE. Então, são instrumentos importantes. A partir de agora, a gente vai ter a participação, o Programa Nacional Artista Presente na Escola, que também vai ser financiado entre o MINC e o MEC, que é o que começa agora, que foi baseado num programa aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai pegando também, que era do autor presente, o autor presente na escola, e nós passamos isso para o artista presente na escola, multilinguagem, que legal. Para que você tenha iniciativas com relação a isso. E um outro que é de crédito direto na escola, para a escola poder também desenvolver iniciativas de cultura que sejam relacionadas com aquilo que são as suas vocações. Porque o direito ao repertório, a circulação do repertório é super importante nessa formação. Toda a comunidade tem um potencial cultural e a gente precisa reconhecer isso. Ninguém precisa que leve cultura para lugar nenhum. Mas nem toda a diversidade cultural está contida nessa comunidade. Então, a circulação, e é essa que forma público, é muito importante. Então, essa criança, esse adolescente circular no ambiente da escola por outros universos é fundamental. Tinha uma frase do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, que eu gostava muito, que dizia: o povo sabe o que quer e quer o que não sabe. Exatamente, é isso mesmo. Um pouco sintetiza isso, né? Total. Márcio, vamos nos organizar nos nossos blocos. Como eu falei no início, a gente queria tratar de todos os assuntos contigo, né? Na questão da sustentabilidade dos trabalhadores, tá? Eu vi que o Ministério já está atento, inclusive criou uma secretaria, né? Já estão trabalhando a questão do mapeamento, isso que é fundamental, né? Quais são as ações, assim, que o Ministério, como é que o Ministério está se movendo no trato da questão da informalidade, a intermitência de renda, a falta de proteção social, né, histórica dos trabalhadores da cultura no Brasil? Total. Assim, e esse tema é um tema da mais absoluta urgência. Quando a gente teve a pandemia, isso ficou muito evidente. O grau de instabilidade no trabalho, de precarização do trabalho em cultura. Então, a gente tem 3% da nossa economia voltada para a economia da cultura, mas quase 70% dos trabalhadores que atuam ali estão atuando em situação de precarização. Isso vai rebater, por exemplo, situações dramáticas que todo mundo conhece, que atua nesse meio, quando vai chegando a velhice, por exemplo, a falta de condições de seguir trabalhando, falta de perspectiva de aposentadoria, de proteção social. Então, nós criamos essa diretoria de políticas para os trabalhadores da cultura, entendendo que a gente precisa pensar a respeito disso, buscando atuar em diferentes dimensões. Uma é a formação e capacitação. Muitos dos nossos profissionais da cultura, eles aprendem fazendo, né? Então, não tem um certificado, não tem um diploma, não tem e isso dificulta, inclusive, para uma atividade mais empreendedora, na formação de quinais, para se organizar. Então, nós criamos uma escola, que é a Escola de Cultura Solano Trindade. Ela tem cursos presenciais e tem cursos também online. Ela já virou a maior plataforma do Hemisfério Sul de política cultural. É muito legal, né? Que a gente tem hoje em funcionamento, né, para o nível de demanda que a gente tem de formação, mas também estamos trabalhando com os institutos federais, né, criando cursos de formação técnica, tecnológica, né, formação nessas áreas, formando uma rede importante. De outro, trabalhando com o Ministério do Trabalho, no CBOs. Isso é extremamente importante. É um debate que não está avançando. O que é o CBO, só para quem está nos escutando? É o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que determina o que é, o que não é uma ocupação de trabalho e que garante acesso, por exemplo, a outras iniciativas de proteção, de cadastro, quando vai desenvolver qualquer um trabalho específico, está alinhado a
aquilo que uma pessoa faz com o CBO é fundamental. Sim, ela não consegue se enquadrar, né? Às vezes, na sua... Se não se enquadra um trabalho... Tu não consegue... Às vezes, por exemplo, quem faz um podcast, por exemplo, tem dificuldade de se enquadrar em que CBO se enquadra, porque a tecnologia está mudando. A gente tem que providenciar aí o nosso enquadramento nesse CBO, senão a gente está errado. É isso. Esse é um exemplo, eu acho, prático aqui para quem está nos escutando poder ver o desafio que a gente tem numa mudança tecnológica importante. Nós estamos trabalhando com o Ministério do Trabalho nesse sentido. E nós também estamos trabalhando com os países da Iberoamérica numa discussão importante que vai terminar agora. Tem um relatório importante a respeito do Estatuto da Pessoa Artista. Portugal teve um trabalho importante, uma legislação importante sobre isso. A Espanha também. E nós estamos buscando agora, nesse trabalho ibero-americano, subsídios para que a gente também possa desenvolver um estatuto de proteção laboral para os trabalhadores da cultura no Brasil que garanta proteções mínimas de previdência, de acesso a outras proteções de trabalho quando tem, né, quando existe algum tipo de paralisação, modelos de contratação que sejam mais alinhadas com a lógica do trabalho da cultura, para que a gente possa provocar uma legislação específica que garanta a proteção. Então, nós estamos trabalhando nessas 3 dimensões aí para avançar na proteção dos trabalhadores da cultura brasileira. Sim, né? E aí a gente a gente já está antecipando aqui uma outra pergunta, que então já existe um modelo previsto, que eu ia te perguntar sobre a Previdência. Já existe, então, um estudo, o que seria esse modelo que a gente poderia ser adotado aqui para a questão da Previdência? A gente não tem ainda o nosso modelo. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um grande estudo. Hoje, por exemplo, eu coordeno um programa ibero-americano que é coordenado pelos vice-ministros da cultura a respeito das indústrias criativas e culturais. No âmbito desse programa, que é um programa da Organização dos Estados Ibero-Americanos, uma das linhas é esse grande estudo a respeito do Estatuto da Pessoa Artista, para a gente tentar alinhar modelos previdenciários que funcionem. Porque a lógica do trabalho muitas vezes não vai mudar. Ele não vai conseguir enquadrar na lógica da CLT, né? Porque quem trabalha com festival, quem trabalha com show, tem uma outra lógica de trabalho, mas precisa ter uma proteção social, precisa ter o direito a ter uma perspectiva de previdência. Então, como há outras experiências na Iberoamérica de pensar a respeito sobre isso, essa grande pesquisa que nós estamos financiando com financiamento internacional vai nos subsidiar na hora de pensar junto com o Ministério da Previdência, que é a terceira, que eu falei do Ministério do Trabalho, e acabei não falando do Ministério da Previdência, que é o terceiro parceiro nessa discussão para a gente conseguir formatar uma legislação que seja adequada para quem... A gente está falando da pessoa artista, mas não é só da pessoa artista, é do trabalhador da cultura, é de quem está no backstage, é de quem está no conjunto... Montadores, técnicos, né? Tudo isso. Da cadeia produtiva. Vocês chegaram a tratar da questão do MEI, que hoje é importante, né, na comunidade, né? Porque quase todo artista tem MEI, né? Total. Por exemplo, os quinais, isso é outra coisa, né? Sim. Então, a gente tem buscado alinhar esse desafio. Tem outras discussões que são importantes na nossa área. Às vezes a gente tem um rebatimento com a Receita, com outras áreas de governo, né? Porque tem uma demanda para a gente poder elevar os tetos, né, de receita das MEIs, que nós somos bastante sensíveis com relação a isso, mas a gente tem que ir sensibilizando também outras áreas do governo para poder avançar. Mas tem sido objeto de tratamento da diretoria, do Ministério. A gente tem buscado avançar nesse tema. Bom, agora vamos ao tema já caminhando para o final, aqui já estamos chegando no finalzinho da nossa conversa, que é a questão da IA, da inteligência artificial, que bate direto na questão da cultura, seja na dublagem, tem inclusive a discussão com a dublagem viva, tem um problema com a greve dos roteiristas que teve em Hollywood por uso da IA em questão de roteiros, né? Bom, e em outras áreas, que enfim, é uma IA que a gente está no início disso ainda, né? O potencial dela é muito grande. O MIC está acompanhando esse cenário, já estão discutindo algumas diretrizes, propostas que não só protejam a questão do trabalho, a questão dos trabalhadores da cultura, mas também a questão que toca nisso, que é a questão dos direitos autorais, né? Total. A gente tem discutido que nós temos 3 PLs que colocam hoje o Brasil no século XXI da cultura, que tratam do digital.
Um a gente abordou aqui no podcast, que é o da lei de streaming. O outro é um PL especificamente que trata do tema da atualização da nossa legislação de direito autoral, que não abarca o digital, para garantir que no digital a gente também tem a proteção dos direitos autorais e dos direitos conexos. Direito conexo, para quem está nos escutando e não sabe, é o direito, por exemplo, do intérprete, que ele não compôs aquilo que ele está interpretando, mas ele está oferecendo uma cara própria, uma versão própria, que ela é única e que na nossa legislação garante também direito autoral, pagamento de direito autoral, e isso não está valendo no ambiente digital, e muitas vezes as pessoas estão submetidas a legislações estrangeiras, né, frente às plataformas, quando a gente está tratando disso. E a terceira é a inteligência artificial. A inteligência artificial, nós temos um avanço muito importante nessa discussão no Brasil, né, e já houve um PL aprovado no Senado. Nesse PL aprovado no Senado, é o primeiro PL que garante proteção aos criadores e criadoras de direito autoral. Quando se está tratando de IA generativa. IA generativa é a IA que está aprendendo coisas. Ela aprende coisas com obras de criadores e criadoras. E normalmente ela não oferece nem transparência de como ela aprendeu isso, ou seja, não oferece as fontes de onde ela retirou. Então tem uma falta de transparência nisso. E a legislação brasileira, tal qual foi aprovada no Senado, se a gente conseguir aprovar lá na Câmara, vai garantir essa transparência e também vai garantir que nesse aprendizado, que é altamente rentável para essas empresas, também os criadores e criadoras que estão tendo as suas obras ali utilizadas para esse aprendizado também recebam os direitos autorais correspondentes. Se nós garantirmos essa aprovação, vai ser a primeira legislação desse tipo no mundo. E outros países que não tinham se atentado a isso, como por exemplo o Japão, a União Europeia, estão nesse momento fazendo revisão das suas legislações de inteligência artificial para incorporar essa discussão a respeito dos direitos autorais, da proteção aos criadores e criadoras, porque há uma urgência, né? A gente tem dados e pesquisas que indicam que em 3, 4 anos, se a gente não tiver legislações e instrumentos de proteção adequados, a gente pode ter na área de economia criativa, como tu mesmo falasse a respeito dos dubladores e de outros profissionais, roteiristas, etc., o desemprego que vão de 18% a 25%. Então é um impacto dramático na substituição de trabalhadores por máquinas, que é fruto da apropriação da criação desses próprios profissionais. Então essas legislações, elas ajudam, né, a mitigar e a transformar esse ambiente digital num ambiente que não seja tão predatório também com relação ao setor de artístico e cultural. Bom, Márcio, deixa eu te falar uma coisa agora. A gente vai falar aqui, agora realmente nos encaminhando para o fechamento. Não que eu queira que tu dê nenhum spoiler aqui, mas falando de futuro, existe ainda, ao longo dessa gestão, alguma política, alguma ação que ainda não está ainda no radar da sociedade, que vocês vêm observando nesses últimos anos que vocês estão aqui, o Ministério vai tentar iniciar esse trabalho, alguma coisa ainda? E aproveito e te pergunto também, como é que tu gostaria que essa gestão que tu está participando hoje fosse lembrada? Então, eu acho que não tem uma grande novidade, até porque com 2 anos e meio de governo, e até seria imprudente se a gente iniciasse, por exemplo, uma grande política no último ano de gestão, porque uma grande política, ela leva um tempo de maturação. O que a gente tem buscado fazer e organizar, e eu acho que isso foi muito claro com a sociedade desde o começo, que ao invés de inventar a roda, nós queríamos organizar o conjunto das políticas culturais brasileiras. Fazer o carro andar de novo. Fazer o carro andar e colocá-las num outro patamar de organização. Fazer com que a gente subisse um degrau, subir um pouco o sarrafo da discussão a partir disso. Estamos respeitando o conjunto de legados, que durante muito tempo também houve muita tentativa de um grupo vinha a atuar e buscava desconstituir aqui o trabalho que foi feito. E a gente tem muito respeito pelo legado de todo mundo que nos antecedeu, com as contribuições que foram feitas. Sim. A gente tem buscado retomar, trabalhar isso com respeito, reorganizar, mas também entendendo que os desafios de 2023 e 2024 são outros.
e que a gente precisa atualizar essas políticas. Então, por exemplo, com relação à Lei Aldir Blanc, a gente sempre foi muito claro, nós precisamos agora superar a lógica do emergencial para a lógica do permanente. E a lógica do permanente não é só ter dinheiro todo ano, é fazer com que essa política de fato estruture o Sistema Nacional de Cultura. Isso que a gente tem como objetivo. Então, o que a gente quer entregar em 2024 é o Sistema Nacional de Cultura implementado, funcionando, ativo, organizado, com os seus instrumentos em pleno funcionamento. Esse é o trabalho dessa gestão, e eu acho que a gente precisa ser lembrado, e gostaria muito de ser lembrado, é uma gestão que tratou a cultura com a dimensão do Brasil, com os desafios do Brasil, e que fez uma política que tinha o tamanho do Brasil, que chegou da menor cidade do Acre até a grande metrópole de São Paulo, com políticas culturais e atuando nas mais diferentes frentes que a cultura tem. Então, a gente teve uma oportunidade histórica de retomar o Ministério, e que esse Ministério não seja uma grande secretaria da cultura do Brasil, mas que seja um ministério, um organizador das políticas culturais brasileiras, com a dimensão de articulação de responsabilidade que ele tem. Então, é com esse esforço, eu acho que a ministra Margarete tem falado sempre isso, olha, se a gente for lembrado por alguma coisa, que a gente seja lembrado por ser quem nacionalizou efetivamente as políticas culturais e deixou esse legado nessa gestão. Muito bem. É isto. É isso? Então a gente quer agradecer muitíssimo, Márcia, a tua presença aqui. Para nós é uma alegria te receber e ouvir todas essas informações que tu passou, porque eu acho que a gente veio de um momento muito difícil. Eu imagino o grande desafio que vocês tiveram no início de olhar para inclusive para um ministério que nem existia mais. Então, é um desafio enorme e realmente é diferente de tu receber um ministério do que tu recriar um ministério. São coisas completamente diferentes. Eu acho que, às vezes, a gente esquece de tão fundo do poço que a gente estava em outras áreas, em todas as áreas do país, né? Então, eu agradecer muito a tua presença aqui, foi muito legal e espero que todo mundo que tenha escutado tenha gostado. Acredito que sim. Paulo? É isso aí, agradecer pro Márcio a conversa que a gente teve aqui, que a gente conseguiu dar conta do roteiro que a gente tinha pensado. De parabéns. Eu agradeço muito a vocês, as perguntas, tudo muito qualificado. Eu acho a oportunidade de poder detalhar diversas frentes do nosso trabalho. Não é sempre que a gente consegue ter espaço para expressar de forma tão clara, né, o conjunto das iniciativas e deixar esse retrato mais organizado, eu acho, na cabeça de quem está nos escutando, né, da sociedade. Eu acho que esse é um grande desafio atual. A gente vive num mundo de acesso à comunicação tão fragmentado, tão pontual. Então, a gente poder ter uma conversa, né, profunda, qualificada, com boas perguntas, podendo aprofundar iniciativas, é um momento muito especial. Então, estou muito feliz, Carol, Paulo, e parabenizo vocês por essa iniciativa. Valeu, gente. Obrigada. E a gente está à disposição aqui. Estamos com a nossa tarefa cumprida. Gente, um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Adjuntos, a gente pode mais.